Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Dose Diária, o meu podcast do coração, espero que seja o seu também. Eu sou a Josi Vidal, do Redesenhe Sua Vida, e hoje eu quero falar de um assunto que eu venho pesquisando muito a respeito, que é: você não precisa repetir a história da sua família. Ou seja, você faz parte de uma linhagem, mas você não é prisioneira dela. Algumas frases que se repetem em muitas famílias, e na minha também. Que é assim mesmo. Ou, na nossa família, todo mundo sofre por amor. Pobre nasce pobre, morre pobre. Nenhum homem presta. Você vai acabar igual a sua mãe. Ou, pior do que as frases que se repetem, são os padrões que se repetem. Então, na minha família, eu percebo muito claramente o padrão de que precisa trabalhar muito para fazer um dinheiro ok. Então, é o padrão de pessoas que trabalham muito. Então, percebo claramente isso na minha família. Então, observe quais são as frases e observe quais são os padrões da sua família. Então, quando a gente fala de repetir a história familiar, a gente está repetindo em todos os aspectos, em todas as áreas da vida. Não é só para relacionamento, não é só para dinheiro, não é só para corpo, aparência, enfim. Então, sem perceber, nós crescemos com cordões invisíveis que nos puxam para repetir as mesmas dores. A filha que se sabota profissionalmente como a mãe. O filho que se fecha emocionalmente como o pai. A neta que atrai os abusos como a avó. A mulher que ama quem não está disponível, como tantas mulheres da sua linhagem. E esses padrões, eles não são castigos, eles estão chamando para a cura, eles são chamados para a cura. Então, observe quais são os padrões da tua família, quais são as frases e os padrões. Então, tem um livro que fala, e o livro chama Isso Não Começou com Você, que fala: quando ignoramos o sofrimento das gerações anteriores, muitas vezes o repetimos sem saber. E eu tenho uma história bem interessante. Senta aí na poltrona para você ouvir. Olha que coisa doida, tá? Mas o meu avô, por parte de mãe, ele foi estudar contabilidade. Minha mãe já era nascida. Minha mãe tinha por volta de 14 anos quando meu avô se formou em contabilidade. Então, eu imagino que ele tinha por volta de 40 anos. Por outro lado, a minha avó, por parte de pai, quando meu avô morreu e eu já era nascida, a primeira neta já era nascida, meu avô morreu, minha avó não tinha escolaridade, ela foi então fazer a escola, que agora eu esqueci o nome, que faz o colegial, tudo junto ali rapidinho, né, menos tempo. Depois ela foi e fez escola técnica de contabilidade. Que a Josi, primeira neta de ambos os lados, veio estudar na Austrália? Contabilidade. Aonde eu trabalhei por 20 anos da minha vida? Contabilidade. Coincidência? Não acredito. Então, voltando aqui ao texto pré-escrito, a gente não precisa continuar
a história no mesmo tom. A gente pode ser o ponto de virada, nós podemos ser aquele que escolhe um novo caminho, nós podemos ser aqueles que olham para trás com compaixão, mas escolhe seguir leve. E o Ho Oponopono é uma das chaves para isso, é uma das ferramentas para isso. A gente pode usar a constelação familiar também, que eu amo. Quem quiser indicação, me chama, que eu tenho uma pessoa que faz para mim, que eu gosto muito dela. Que inclusive tem o mesmo nome da minha avó, né? Por que será? Coincidência? Não acredito. O que mais? O PNL, né? Programação Neurolinguística, é uma técnica que eu sou apaixonada também. O tapping. Mas aqui, falando no Ho Oponopono, eu entendo ele como uma ferramenta muito acessível e muito fácil, né, de usar. Então, você vai repetir as palavras: eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E essas 4 frases, elas têm o poder de limpar as memórias, de romper pactos silenciosos, de honrar os ancestrais sem carregar a dor deles. E quem sentiu o chamado, eu convido para participar de uma jornada comigo de 21 dias do Ho Oponopono para cura familiar. Vai ser uma vivência que ela vai ser espiritual, vai ser terapêutica também. Nós vamos fazer cartas ancestrais, né, de libertação ancestral. Vai ser também vibracional. Vai ser um desafio onde eu vou trazer orações diárias, áudio. Então, as cartas ancestrais, como eu falei, práticas. Tudo isso você vai ser guiado dia após dia comigo. Não para apagar a sua história, lembrando, né? Mas para reescrever com uma nova energia. Então, quem quiser saber mais, se algo dentro de você sentiu o chamado, vai lá para o meu Instagram, que lá tem todas as informações. Eu estou colocando todas as informações para você saber desse desafio que começa dia 4/11. E os livros que eu falei aqui, que eu gostaria de recomendar nesse episódio, é Isso Não Começou Com Você, que é um livro que fala sobre traumas familiares que foram transmitidos e como você pode curá-los. E o outro livro que eu gosto muito é A Síndrome dos Antepassados, que fala sobre o legado emocional e os padrões repetitivos dos sistemas familiares. Um beijo de luz. Tchau, tchau.